Nesse 1º de maio, é tempo de lembrar da força da classe trabalhadora. Lembrar da força e construir a consciência crítica a respeito de quem nós somos. E quem somos nós? Nós somos aquelas e aqueles que, se pararmos, o patrão vai para a rua fazer passeata pela abertura do comércio. Nós somos aquelas e aqueles que, quando paramos, orquestra-se automaticamente uma força no sentido de não permitir que se interrompa a produção. Nós somos aquelas e aqueles que, tão logo fomos impedidos de ocupar as ruas devido à pandemia em 2020, fomos imediatamente atacados nos primeiros meses pelo governo federal em relação às nossas condições de trabalho. Porque, sem podermos nos manifestar, como sempre fizemos ocupando as ruas, fazendo greves, demos a sensação ilusória para o governo de que poderia fazer o que quisesse. Portanto, embora nós possamos incidir sobre os rumos do país, defini-lo devido à nossa força, devido à centralidade do trabalho e, portanto, ao fato de que nós construímos o país com a força de nossos braços e o suor de nosso rosto, as decisões a respeito do que será da nossa vida, do que será do nosso destino, ela é tomada sem a nossa participação nos processos políticos e institucionais do país, dos quais nós somos alijados, escanteados, excluídos. Cumpre mencionar também nesse 1º de maio, portanto, a importância do movimento sindical, das organizações da classe trabalhadora, os sindicatos, as centrais, no sentido de enfrentar o desafio que se põe diante de nós. Entre esses desafios está superar a nossa própria história, no sentido de que nós precisamos lembrar que a luta por direitos pode ser uma tática já esgotada quando considerada exclusiva, na medida em que a gente olha a sequência de derrotas que temos sofrido e que ocupamos em grande medida do nosso tempo para gerenciar essas derrotas. Lembrar que precisamos superar também a nossa tendência de preterir a luta política, a luta da rua, pela luta jurídica. E restituir ao movimento sindical as pautas combativas que nós temos abandonado, como, por exemplo, a redução da jornada de trabalho. Jornada essa que se amplia e de forma flagrante amplia também a superexploração dos trabalhadores diante do trabalho remoto, do teletrabalho que a gente tem enfrentado. Teletrabalho que desresponsabiliza os patrões de nos fornecer as condições laborais para a nossa atuação e estende para todos os cantos da nossa vida, da nossa casa, a oportunidade de continuarem nos explorando. Também menciono a respeito do movimento sindical o desafio de assumir de forma intransigente o seu papel na construção da greve dos trabalhadores. Portanto, temos aí um conjunto de desafios a serem enfrentados pelo movimento sindical e que vão, de alguma forma, ser produzidos pela própria classe trabalhadora na medida em que a crise se acirra e que nós vamos tomando consciência da nossa força, de quem nós somos e do poder que nós temos. Eu deixo, portanto, esse convite para a trabalhadora e para o trabalhador que se junte àqueles que estão realmente do lado dos trabalhadores, que construam um olhar, um diagnóstico, olhe para os lados e veja que muitos dos que se dizem lutadoras e lutadoras pelos trabalhadores estão, por exemplo, hoje se juntando àqueles que tentaram nos destruir esses anos todos e que já mataram muitos trabalhadores. Junto daqueles que, por exemplo, aprovaram a emenda constitucional 95, do teto de gastos, a contra-reforma trabalhista, a contra-reforma da Previdência, que estão todos articulados para também aprovar a reforma administrativa, que é a destruição do serviço público. São esses agentes que estão hoje se reunindo junto de políticos que se dizem ao lado dos trabalhadores. Cabe, portanto, aos sindicatos, às centrais, aos movimentos populares, assumirem de que lado de fato estão. E eu convido você, trabalhador e trabalhador que nos ouve, que venha construir conosco a Revolução Brasileira. Força para você, estamos juntos.